A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão nos vendo pelo YouTube, a todos que estão aqui presentes, essa paz que excede a todo entendimento, é isso que eu desejo para cada família que está aqui, que está nos vendo, amém? Quando nós nos convertemos, muito tempo depois, eu fui observar, olhando a vida nossa, aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, vão ler esse livro, e muitos que estão aqui, quase todos já leram esse livro, sabem dessa história que eu vou contar. Mas eu quero colocar isso dentro do contexto que eu descobri muito tempo depois, que Deus tem um padrão. Deus tem um padrão de bênção para cada um de nós. Deus tem um padrão para nos ensinar. Deus tem um padrão para nos testar, nos provar. Isso faz parte de um padrão de Deus. Então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu. Nós nos convertemos no dia 9 de janeiro de 81, no meu caso, a Raquel converteu 3 meses antes. E aquele período de mais ou menos um ano e pouco, e muitos que estão aqui hoje, que depois da conversão vão começar a se lembrar desse padrão de Deus, surgiram tantos milagres na nossa vida. O primeiro milagre foi a cura milagrosa da minha filha, Thalita, que ficou 4 anos e meio sem dormir, e Deus curou de uma forma milagrosa. Não tinha um decreto de um médico de que ela ia morrer, porque uma criança que não dorme, uma pessoa que não dorme, ela pode morrer de várias formas, mas principalmente um derrame renal ou um AVC. E esse foi o primeiro milagre. O outro milagre, na mesma noite, eu larguei de fumar. Eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Ninguém falou nada para mim que crente não pode fumar, que crente não pode ter vício. Eu bebia muito. Tudo isso Deus foi tirando assim de uma forma rápida. A Raquel tinha um problema que ela ia fazer uma operação e foi curada de uma forma milagrosa, e nós aprendemos a ouvir a voz de Deus através não só das curas, dos milagres, das bênçãos, mas também de profecias. Acreditamos tudo isso, tudo que estava na Bíblia escrita aqui, nós acreditávamos, de capa a capa. 1 ano e meio mais ou menos depois, Deus nos levou para o Iraque. E ali no primeiro momento que nós entramos, nós percebemos que nesse padrão de Deus agora estava, além dos milagres que Ele continuou fazendo ali no Iraque, Deus nos começou a provar e para nos ensinar. Descemos do avião, um avião que nós ficamos esperando em Lisboa durante 5 dias, porque o país estava em guerra com o Irã. E eu estava junto com a minha mulher e meus 3 filhos, a mais nova, a Rebeca, tinha 1 ano e meio. E dentro do avião eu olhei e falei: será que eu estou ficando louco? Como é que eu vou para um país em guerra, com uma família inteira, com 3 filhos? E naquele momento começou a me vir dardos inflamados na minha mente de medo, que me trouxeram medo, que me trouxeram preocupações grandes. E eu falei: mas será que eu sou um irresponsável de ter trazido aqui essa família? E quando nós descemos em Bagdá, o aeroporto ainda era um antigo aeroporto, que não tinha ar-condicionado. Imagina, nós chegamos lá no mês de junho, no auge do verão, no hemisfério norte é verão, e um calor horrível, assim, apesar de ser muito seco, mas estava 50 e poucos graus, e durante o dia chegava a 60 graus, eu nunca tinha visto isso. E passamos na alfândega e entramos num salão, talvez 3 vezes esse salão nosso, de tamanho. E eu me deparei com uma coisa inusitada. E eles explicaram depois, muito tempo depois, que aquilo era por causa da guerra. Todas as malas que desceram daquele avião estavam abertas, todas no chão, abertas. E aí me lembrei que nós levamos 2 malas grandes, mas que a gente sabia que o tempo que nós íamos passar lá não dava para usar só aquelas roupas. Então nós íamos comprar no tempo alguma coisa. Filho pequeno, então tinha muita fralda, né? Naquele tempo tinha surgido a fralda descartável.
Mas só compramos isso lá no Iraque, que nós conhecemos, fralda de startup, porque por enquanto era fralda de pano, então tinha um pedaço da mala cheia de fralda de pano, né? E quando eu vi aquilo, eu me lembrei que uns 2 ou 3 dias antes de nós embarcarmos, um irmão abençoado lá dos Gideões deu para nós 99 Bíblias para levar para evangelizar. Novos Testamentos, escrito em inglês e em árabe, se não me engano. E aí eu falei assim, puxa vida, agora que eu me lembrei que é proibido trazer livro evangélico para o Iraque. Também tinha uns livros que eu levei para ler ou para distribuir, do Atmani, um livro, A Vida Cristã Normal, que através desse livro, um chinês que tinha vindo lá, com 2.000 chineses que nós contratamos, se converteu por causa desse meu testemunho. Enfim, Deus, e naquela hora eu rapidamente vi a situação. Eles vão achar a minha mala, eu vou pegar a mala e vou ser preso. Então eu falei para Raquel, rapidamente eu tinha que tomar uma decisão. O que era o lógico para eu fazer? O lógico era eu falar, olha, vamos deixar essas roupas aí todas e vamos embora. Ninguém vai achar a gente, porque a mala deve estar aberta aí. A hora que eles virem que tem lá Bíblias, tem livros evangélicos, eles vão nos prender. Então, estou você com as crianças, vamos embora. E eu olhei lá na porta assim e vi que tinha um motorista me esperando com um diretor que foi me buscar lá. Aí eu falei, então vamos embora. Mas nessa hora, Deus me lembrou de que Ele tinha me prometido ir para o Iraque. Se Ele tinha me prometido ir para o Iraque, eu não ia ser preso. Foi assim que eu raciocinei dessa forma. Então eu virei para Raquel e falei, não, vamos fazer diferente. Eu vou pegar as malas, eu vou buscar as malas. Você vai para lá, se por acaso, de longe você me vir que eu fui preso, você pode deixar, porque depois eles vêm aqui me libertar. E eles foram, e é importante eu lembrar o seguinte, que lá quando eu entrei na empresa, que eles me convidaram para ir para o Iraque, eu falei, não há dinheiro neste mundo que vai me levar para um lugar desse. Mas eu me converti depois disso, e quando lá, a Raquel contou essa história antes, quando lá no lugar que Deus falou conosco, que nós iríamos para lá de Bagdá, ela falando que iria um lugar muito longe, e ela disse assim, deve ser lá de Bagdá, que é uma expressão que a gente usava muito em Olímpia, quando é muito longe, é para lá de Bagdá, e nós fomos morar 215 quilômetros depois de Bagdá. Então eu comecei a me lembrar de tudo isso, falei, não, peraí, eu não vou, eu sei que Deus está nisso aqui. Então, Raquel, faz o seguinte, vai para lá com as crianças, fica lá de longe, se eu for preso, você vai embora, e depois vocês vêm me buscar. Eles vão me buscar. E eu saí então procurando, naquele enorme salão, saí procurando as malas. Eram 2 malas, mais ou menos grandes, que era larga e, portanto, podia ficar até de pé. Depois que eu andei, de repente eu vejo lá num canto 2 malas iguais à minha, de pé, e eu fui chegando perto e vi que eram as minhas. Eram as únicas 2 malas que estavam fechadas, e as 2 tinham um X nessa mala. E eu olhei de um lado, olhei do outro, e pensei assim, esse X tem 2 hipóteses. Como engenheiro, 50% é assim, se ele pegar, eu prendo. 50% era um anjo que escreveu isso e falou, essas vocês não tocam. O que eu confiei? O início da minha conversão, eu tinha visto tanto milagre, eu tinha visto tantas bênçãos, Deus estava eu estava tão cheio do poder do Espírito Santo de Deus, que eu falei assim, os anjos esconderam essas malas, então ninguém vai me ver. Eu fui lá, peguei as 2 malas e saí pulando, até chegar lá e nunca mais me prenderam. Quando você compreende as coisas do poder de Deus na sua vida, na sua conversão, mesmo que seja no início, irmãos, nós não entendíamos nada, nós não conhecíamos a palavra,
mas nós cremos, obedecemos por causa do poder que eu vi acontecer na minha vida. Não foi ninguém que me contou, foi um poder, um milagre, uma coisa atrás da outra durante 1 ano e meio, que foi assim tão impactante, que foi suficiente para eu crer no sobrenatural, que eu estava já entendendo que o padrão de Deus é fazer com que eu e você andemos no sobrenatural como se fosse natural. Eu quero fazer uma outra historinha aqui, sobre padrão. Os homens inventaram o padrão. Em 1791, a França resolveu criar o sistema métrico como padrão. Hoje a gente fala 1 metro, você sabe qual é o tamanho de 1 metro. Mas alguém definiu um dia, em 1791, a França estava em disputa com a Inglaterra como império do mundo. Então eles definiram que 1 metro era 1 milionésimo do tamanho da linha do Equador. 1 milionésimo. 10 milhões dividido por, 1 dividido por 1 milionésimo dá um pedaço, dá 1 metro. Definiram isso como 1 metro, e distribuíram isso aí, criaram uma barra de ferro e distribuíram isso para alguns países, incluindo a Inglaterra. Em 1889, esse padrão foi substituído por uma outra barra. Os ingleses, talvez com ciúme dos franceses, criaram uma liga de platina e irídio, que são 2 metais altamente estáveis, que em 0 grau eles não têm variação, ele fica mais preciso do que o ferro, que de vez em quando dilata. E aí passou a ser, isso tem lá, quem for um dia em Greenwich, lá na Inglaterra, vai ver que tem lá um pedaço de metal, de platina e irídio, com um tamanho que a 0 graus ele dá exatamente o tamanho de 1 metro. Chamaram isso de 1 metro. Muito tempo depois eu fui procurar na Bíblia como funcionam os padrões de Deus. Deus tem um monte de padrão. Um deles que eu descobri descobri depois tardiamente, vendo o que aconteceu comigo e vendo o que aconteceu com cada um de vocês, que Deus começa a buscar você primeiro e te dá muito milagre. E depois ele, junto com o milagre, ele te dá promessas, algumas específicas para você. Ele fez isso simbologicamente, ele fez isso com o povo que saiu lá do Egito. O povo do Egito estava clamando ao Senhor por causa da escravidão que já tinha, não só fisicamente, mas a escravidão na sua mente. O pecado nos traz escravidão. E quando nós somos escravos, a gente passa um tempo com aquela mentalidade de escravidão. E essa mentalidade de escravidão, ela precisa ser tirada, para que Deus possa fazer o propósito na sua vida, o que Ele tem de propósito para a sua vida. Ele precisa tirar com a mão, dando milagres na sua vida, fazendo com que você compreenda que o Deus que você serve, o Deus que agora habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, Ele faz milagres na sua vida. Esse é o padrão de Deus. Mas no momento que Ele tirou o povo de lá, naquelas 10 pragas, fazendo com que, e por isso que eu chamo de um símbolo, ou da tipologia da salvação, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É todo aquele que nele crê, tem uma condição. Então, o povo de Israel que foi tirado do Egito, não saiu sozinho só o povo de Israel. Saíram todos aqueles estrangeiros que estavam lá, vivendo ali, junto com eles. Porque eles viram os milagres, eles viram aqueles milagres, naquelas 10 pragas, viram que Deus estava fazendo uma diferença. Não esqueça que o Egito era a maior potência naquela época, então com certeza tinha muitos estrangeiros, não somente os judeus, alguns até escravos, que também estavam como judeus, como escravos. E muita gente, quando viu aquele período de 10 pragas, eles se maravilhavam e queriam ir juntos. E saíram todos e foram para o deserto. A exemplo do que aconteceu conosco, que literalmente fomos para o deserto do Iraque, eles foram para um deserto e já começaram a ser testados. E naquele teste, naquela aprovação, faltou água. Imagina um número estimado aí de perto de 3 milhões de pessoas andando no meio do deserto. Tinha problema de sanitário, tinha problema de comida, tinha problema de água, principalmente de água.
E aí teve um episódio que faltou água, e eles foram lá reclamaram lá com Moisés, que era o líder, e aí Moisés não atendeu um pedido de Deus, e ao invés dele apenas tocar com o seu bordão na rocha e sair água, ele bateu com raiva. E por causa disso, irmãos, um líder que desobedece à voz de Deus, Deus tem um ensinamento muito grave para nós que somos líderes nessa igreja. Ele, ao invés de fazer o que Deus falou, que era apenas tocar com o bordão, ele bateu com raiva. Ele não pôde entrar. Ele viu, mas não pôde entrar na terra prometida. Deus tinha dado promessas para aquele povo. Deus tinha mostrado milagres. Mas o ambiente de milagres, ele ofereceu para todos aqueles que saíram, os judeus, os estrangeiros que foram junto. Todos eles viram isso. Mas a reação, e esse é um princípio e um ensinamento que eu quero que você e eu tenhamos aprendido. A reação de cada um de nós é diferente. E eu ouso dizer que a maioria dos que vive no ambiente de milagre, depois da conversão, a maioria fica incrédula, quando tem o primeiro teste, ou às vezes passa no primeiro, às vezes não passa no primeiro, vai para o segundo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E por que Deus permite disso? Porque Deus não nos criou como robôs. Deus nos deixa a decisão de fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. Obedecer. Deus tem um padrão. Ele quer nos ensinar a dizer que Ele é misericordioso, Ele é amoroso, e você testemunhar para outras pessoas que precisavam daqueles milagres. O livro de Hebreus, no capítulo 3, o autor de Hebreus, no versículo 12, diz assim: o autor desse livro nos dá um valioso conselho, que eu quero que você preste atenção aqui, irmãos. Ele começa dizendo assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Guarda essa expressão, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele disse assim: jamais deixar o nosso perverso coração dar lugar para a incredulidade. O que nos afasta de Deus é a incredulidade. E a incredulidade é uma coisa que pode ser até uma característica da sua personalidade. Tem gente que é otimista porque já nasce otimista. Faz parte da personalidade. Pensa positivo. Eu não estou falando de coaching. Eu não estou falando de poder positivo. Eu estou falando de crer. Seja você um sujeito que, pela sua personalidade, você é pessimista, ou seja você, pela sua personalidade, otimista. São duas coisas completamente diferentes. Crer e ter personalidade tendenciosa para ter fé. Eu estou falando na fé em Cristo Jesus, na fé no milagre, na fé no poder dele. Não estou falando da fé daquele que apesar de não ser um físico ou não ser um matemático, ele entra num avião sabendo que o avião não vai cair. Esse tipo de fé é fé na fé, é fé na informação. Eu estou falando o que irrita, o que afasta você de Deus é a incredulidade no poder dele, no amor dele, na misericórdia dele. E aqui ele dá um conselho, por isso que eu falei um valioso conselho, que eu vi ontem, quando estive lá presenciando no Ministério Alvorada, que os homens, no momento do compartilha, eles começaram a fazer isso entre eles, começaram a dizer coisa que o homem é diferente da mulher, a mulher já se abre logo, o homem não, o homem você pergunta, às vezes é muito comum isso no Ministério de Casais, que o ministro de casais começa a perguntar para a mulher, como é que está a sua vida? Individualmente ela faz uma relação de problemas que ela tem no casamento. Aí chama o homem, como é que está a sua vida lá? Está uma beleza, uma benção. Não é que o homem é mentiroso, é diferente da mulher. Não é assim? Alguns são, né? A Raquel aqui está falando. Eu, como homem que estou com o microfone, falo que não.
Então, nós precisamos exortar-vos mutuamente. Eu vi isso ontem, que um deu um testemunho, que o outro tinha um problema que ele passava perto de uma moça bonita, aí eles estavam juntos e falaram, mas o que é isso que você está fazendo? Não, estou sendo delicado. Você conhece essa moça? Não. Mas então por que você está... Se alguém fizer isso com a sua mulher, você ia gostar? Não. Então, irmãos, isso é uma exortação. Você como crente, você tem que andar, se relacionar com as pessoas, e você pode alertá-lo, porque às vezes ele cai numa arapuca. Hebreus 3,14 continua dizendo assim, para explicar a consequência da incredulidade. Hebreus 3,14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Olha essa expressão aqui que o autor usou, da provocação, como diz lá no Velho Testamento. Essa expressão, guardamos firme até o fim, a confiança, ela é muito forte. Por quê? Porque essa palavra confiança, no original grego, é aquilo que tem fundamento, aquilo que é firme. Então, nós precisamos guardar firme, com confiança, naquilo que é firme, naquilo que é Jesus Cristo, é a rocha que eu e você estamos assentados. Então, você não pode ter uma fé na fé em si. É a fé de que você está assentado na rocha que é Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o controlador de todas as coisas, que é o poderoso Criador do universo. O oposto da confiança, ele comparou com aquele episódio que ele chamou de provocação lá em Meribá. Êxodo 17, 7 diz assim, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. A palavra Meribá no hebraico quer dizer contenda, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Irmãos, quantas vezes eu ouço como pastor, como um crente mais velho, eu ouço pessoas falar assim, Deus não está dando bola para mim, eu estou passando por um problema, ele está aqui ou não está? A incredulidade irrita profundamente o coração de Deus. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim, de fato, capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador dos que o buscam. Você pode ler essa forma de outro jeito. O que é que, em vez de agradar a Deus, irrita a Deus? A incredulidade. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler ela com sabedoria, para entender o contexto dessa palavra. De fato. Continuando no livro de Hebreus, no capítulo 3, volta lá no capítulo 3, versículo 16, diz assim, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Então o autor está perguntando, vamos ver naquela história de Meribá, quais foram os que se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Veja aqui o autor está dizendo o seguinte, saiu uma multidão, essa multidão que saiu, todos eles foram informados, foram vistos, experimentaram um milagre de Deus. Então ele está dizendo, não foram esses que viram tudo aquilo? Versículo 17, e contra quem se indignou por 40 anos, quando no primeiro teste que eles tiveram, ou logo em seguida, quando eles entraram lá, porque não esqueça que eles, além dos 10 mandamentos, das 10 pragas que eles viram, o milagre de Deus, quando chegaram na beira do mar, com o bordão Moisés tocou na água e ela abriu, e ele passou. Quanto tempo levou para andar 18 quilômetros, que acharam agora recentemente onde foi que eles passaram? Andaram 18 quilômetros à noite, dentro do mar, com o pé enxuto, como diz a palavra. Irmãos, quer um milagre maior do que esse?
Quanto tempo leva uma pessoa para andar a passo de gado de criança, porque era uma multidão que estava com animal, com criança, então andava bem devagarzinho. Quanto tempo eles passaram? Provavelmente 3, 4, 5 horas da madrugada andando, olhando assim do lado, com aquele monte de água de um lado, um monte de água do outro. Era um milagre. Mas logo depois que eles entraram no deserto, quando eles viram olhando para trás que o povo do Egito que entrou no mesmo caminho, e aí quando eles saíram, fecharam as águas e morreram todos lá. Viram tudo isso, e em seguida, quando faltou água, primeiro obstáculo que aconteceu, primeira dificuldade, não temos água. Aí começaram a murmurar, começaram a dizer palavras de provocação contra Deus. Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, ou seja, Deus falou, então vocês vão ficar aqui até morrer, todo mundo. Aqueles que são incrédulos vão morrer para entrar a outra geração. A distância que tinha do lugar que eles foram até chegar na terra prometida, era para 15 dias, 20 dias de andada. Mas eles ficaram rodando ali 40 anos. Versículo 18 ele continua, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso. Deus chamou, aqui pela palavra, chamou de descanso a promessa que ele deu da terra prometida. Eu e você, quando nos convertemos, temos uma promessa específica para cada um de nós, que é chegar na terra prometida, que é passar a eternidade com o Senhor. Se você não crê dessa forma, saiba disso hoje, estou te informando claramente, eu e você vamos passar a eternidade na terra prometida, que é o Senhor, com Ele. Creia nisso, irmãos. E nós vamos ser arrebatados. Essa é a geração que vai ver o arrebatamento, vai ser chamado por uma trombeta, e eu e você vamos ser sugados para encontrar o Senhor nos ares. E o que ficar aqui com a incredulidade vai ficar passando 7 anos de grande tribulação. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acabei de fazer, dia 11 de setembro, agora 73 anos. E Deus tem me trazido muito à memória do tempo de infância meu. A maioria de vocês que estão aqui, nem lembra, talvez, como é que era um telefone. Tinha um aparelho feio, preto, pendurado na cozinha, na sala de jantar lá de casa, que eu tirava do gancho assim, que era pendurado um negócio, um fio preto ceboso assim, eu tirava e punha assim no ouvido. Aquilo era um negócio que você punha assim, e aí do outro lado atendia uma mulher, falava, telefonista. Aí eu falava, liga no meu avô. Eu não sabia o número, ela ligava lá no meu avô. Era assim que funcionava o telefone. Sabe, nós estamos tendo televisão. Primeira vez que eu fui ver televisão, eu tinha acho que 14 anos. Você já imaginou isso? O meu neto, que tem 7 anos, um dia falou assim para o pai, perguntou para a mãe assim, ô mãe, quando eu nasci já tinha celular? Aí ela falou, tinha. Por que você está perguntando? Porque não tenho, só o Mateus tem fotografia, eu não tenho. Porque a gente tira a fotografia e fica armazenado, não é isso? E ele estava sentindo falta de ver uma fotografia impressa dele. As coisas evoluíram de uma tal forma, nós estamos vivendo no final dos tempos, irmãos. E nós vamos nos acostumando a isso, Jesus está voltando. E você tem que andar no meio dos milagres que eu e você estamos andando até hoje. E começar a olhar e falar assim, eu quero chegar naquela terra prometida, eu quero chegar no descanso, no lugar que tem prometido para mim. O versículo 18, então ele diz, e contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Ele está aqui afirmando isso. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele termina dando essa informação. A rebeldia, a desobediência, a incredulidade, a murmuração nos afasta de Deus. Agora, você tem ainda uma opção da outra escolha, de entrar no descanso. Deuteronômio 12, 7, depois que eles já tinham entrado, Deus deu mais uma instrução para eles.
Versículo 7 do capítulo 12 de Deuteronômio diz assim, já estou terminando. Lá, vírgula, comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, vosso Deus. Ele não estava falando aqui de quando você chegar lá no céu, não. Ele estava falando aqui na terra, irmãos. Lá, onde é lá? No lugar da promessa, no lugar do descanso, no lugar que Ele prometeu, vocês vão entrar lá. É a terra que mana leite e mel. Deus quis fazer mais uma prova, falou, Moisés, chama lá um maioral de cada tribo, das 12 tribos, escolhe um cada um e manda fazer um relatório para você. Vai fazer uma espiada, vai dar uma espiada nessa terra, quando eles chegaram próximo. E voltaram esses 12, depois de 40 dias, trouxeram um cacho de uva, que eu nunca vi falar que tinha um cacho desse tamanho, que 2 homens tiveram que carregar num varal. E desses 12, somente 2, Josué e Calebe, puderam entrar na terra, porque quando eles fizeram esse negócio, a incredulidade foi tão grande, eles infamaram tanto aquele povo, que todos ficaram incrédulos, a maioria ficou incrédula, apesar de Josué e Calebe falar, gente, vocês não estão entendendo, Deus falou que aqui era uma terra de leite, manava leite e mel, e lá verdadeiramente tem isso, está cheio de gente, está tudo pronto, nós não vamos precisar plantar, porque tem celeiros lá que eu posso pegar dessa semente, tem gigantes lá para puxar o arado para nós, se faltar burro. Josué e Calebe enxergaram isso, irmãos, e nós muitas vezes estamos vendo essas más notícias e ficamos falando, não vai dar certo. Lá, no lugar da promessa, no lugar do descanso, é onde eu e você temos que estar, irmãos. É lá que eu quero entrar com vocês. O versículo 8 ele diz, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, como que cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Sabe, irmãos, eu como pastor tenho muitas vezes me entristecido, porque cada um está interpretando a sua Bíblia do jeito que ele quer. Os pastores foram ficando com medo do povo, eu vou sair dessa igreja porque está falando muito em pecado, então vai para outra igreja, chega lá, o outro também falou em pecado, ele vai para uma terceira, falou, irmãos, tem pastores pregando uma Bíblia diferente desta. Nós estamos vivendo no tempo de apostasia, e apostasia é que sai dentro da igreja, não é de fora é incredulidade, de fora é ateu. Eu estou falando de pastores inteligentes, instruídos, que foram se enganando, pelo engano do pecado, Satanás deu uma rasteira, e eles estão usando toda a sua tecnologia, toda a sua inteligência, toda a sua habilidade, toda a sua sabedoria humana, para pregar uma palavra que não é a palavra de Deus. Lá é onde eu quero entrar, irmãos. E isso tem um preço, tem um padrão de Deus, tem um ensinamento de Deus, tem uma prova, um teste que eu e você precisamos passar. Porque o pecado, o engano do pecado, ele te torna duro, a palavra de Deus diz dura serviço é pescoço. Muito de nós temos endurecido o coração por causa do pecado. Mas isso aqui, sabe, Caio, você precisa se adaptar nos últimos tempos. Todo mundo faz isso. Mas se está escrito aqui, qual a dificuldade de nós obedecemos? O espírito que está no mundo, pelo final dos tempos, é um espírito terrível. Hoje uma escola não pode falar de Jesus porque processa o professor. Mas você pode falar de Marx, você pode falar de LGBT, você pode falar de ideologia de gênero, mas não pode falar de Jesus. Vocês perceberam que está havendo, assim, está descarado. Uma imprensa mente, e um blogueiro mente,
está tudo bem. Agora, uma imprensamente e um blogueiro fala a verdade, cancela esse blogueiro. Está tão descarado isso. Nós precisamos voltar ao Evangelho puro, porque isso aqui foi escrito pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. E o versículo 9 ele termina: porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Qual que é a nossa escolha aqui? Nós vamos entrar na provocação da incredulidade do Senhor ou vamos escolher entrar no descanso e na promessa? Na hora que Josué e Caleb viram aquela reação de 10, com certeza, Caleb até disse assim: eu quero tomar posse dessa terra. E ele, 40 anos depois, com 80 anos, mais de 80 anos, ele falou: eu estou jovem. Por isso que não fica falando: eu já estou com mais de 70, já estou numa ribanceira. Eu estou jovem. Eu estou jovem, como Caleb falou, eu quero entrar lá naquela guerra. Não tenha medo de Satanás, que tem falado coisas para você, irmãos. Qual é a nossa escolha para hoje? Eu quero que você apague a luz, eu quero orar com você. Fica de pé. Se o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence, eu posso pregar aqui, eu já terminei a minha pregação. Não precisa mais que meia hora, 20 minutos para dar o recado. Se o Espírito Santo de Deus, que é aquele que convence você, eu quero que você no seu lugar, não precisa falar nem para o seu vizinho ouvir, fala com Deus. Se arrependa, fala: Senhor, ainda eu tenho tempo de ir olhando os milagres. Eu quero entrar nesse lugar de descanso. Se arrependa e tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxer na sua mente para arrependimento, confessa com a sua boca: eu tenho sido incrédulo por isso. Eu tenho tido medo. Declare isso com a sua boca, irmãos. Porque Deus está aqui para nos perdoar. Nós ainda estamos vivendo no tempo da graça. E a graça independe do que você é ou do que você faz. A graça, Ele já derramou sobre cada um de nós. Eu citei esse versículo 3,16 de João, que Ele derramou para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu vou orar primeiro por esse arrependimento. Quando você se arrepende verdadeiro e chega no Senhor e clama: Senhor, me perdoa. Ele te perdoa. O amor de Deus é incompreensível para nós. Aquele que está aqui, que às vezes frequenta a igreja, mas ainda não tomou uma decisão verdadeira de falar: Jesus, seja Senhor da minha vida, seja o curioso da minha vida, seja aquele que Deus Supremo, que transforma a vida, venha dentro de mim, morar dentro de mim, transforma a minha vida. Você tem essa oportunidade agora. Se arrependa dos seus pecados e fala: Senhor, eu quero entrar nesse lugar de descanso. E se você fizer essa oração ainda, mesmo que você tenha sido um crente já, ou declaradamente como crente, mas ainda não teve certeza da sua salvação, se ele vier buscar a igreja hoje, você não sobe. Se você não tem essa certeza, procura depois no final, qualquer um de nós como pastores, individualmente, nós vamos orar com você, e vamos clamar para que você seja um filho de Deus, tenha o seu nome escrito no livro da vida. Senhor amado, eu coloco a minha vida e a vida de cada um de nós que estamos aqui, Pai. Eu sei que o Seu Espírito é aquele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Senhor, eu te clamo, Pai, que o Senhor venha nos perdoar por lapsos de incredulidade. Muitos de nós que somos crentes já antigos, em função de tantas guerras, de tantas batalhas, de tantas coisas que nós temos estamos perdendo essa batalha. Essas provas que muitas de nós temos passado e que tem nos deixado deprimidos, tem nos deixado incrédulos, nós te pedimos perdão, Pai. Hoje mesmo nós cantamos vários hinos, Pai, em que declaramos com a nossa boca que o Senhor é poderoso.
E eu peço perdão, Pai, por mim e pela igreja. Como pastor dessa igreja, tenho visto isso muitas vezes, Pai. Te peço perdão para que o Senhor tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor tem, é uma forma até retórica de eu falar, mas eu sei que quando eu derramo o meu coração na Sua presença, o Senhor se alegra, Pai. A Sua palavra diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero me chegar ao Deus Todo-Poderoso e saber que o Senhor é galardoador, presenteador daqueles que o buscam, e nós estamos aqui te buscando, Pai. Sei que eu estou te alegrando agora, Pai. Senhor, se há aqui alguém ainda que não conhece a Jesus como Senhor Salvador, a Sua palavra diz: se confessarmos com a boca e cremos com o coração, seremos salvos em Cristo Jesus. Oh Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela Sua salvação, pela libertação que o Senhor tem dado ao Seu povo, pela cura. Senhor, tem muitos que estão passando provas aqui que aos nossos olhos humanos são impossíveis de vencer. Senhor, eu tenho colocado durante esses últimos dias, Pai, um assunto tão grave nas Suas mãos, Pai, e eu tenho sido provado, apesar de crente tão grande. O Senhor tem me dado essa oportunidade de eu poder mais uma vez ser aprovado, Senhor. Eu declaro isso com a minha boca, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós declaramos isso com a nossa boca, que não há nenhuma prova que eu não consiga passar, Pai, porque não sou eu mesmo que tenho o controle das coisas, mas é o Senhor. E o Senhor é um Deus de milagre, que traz à existência aquilo que não existe. Se há aqui alguém ainda que tem algum tipo de enfermidade, Pai, eu quero declarar agora a cura completa em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está aqui agora. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele é todo poderoso, e Ele está aqui nesse momento agora, e é no nome desse Jesus Cristo que está aqui que eu ordeno essa enfermidade, saia agora em nome de Jesus. Se há algum outro tipo de coisas que nós estamos precisando, seja ela qual for, de necessidade, de dinheiro, de pagamento, de relacionamento, de qualquer outra coisa, eu repreendo na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo e tomo posse da cura completa para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz do Senhor. Tenham uma boa semana. Tome posse dessa bênção em nome de Jesus.